Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas da seção The GB is on the Table, né? Onde eu trago edições importadas para ler aqui, apreciar e comentar as histórias. E dado que a Panini anunciou, aliás, The GB is on the Table barra fundo do baú, né? Que eu vou mostrar a edição nacional, a primeira publicação de Zero Hora, né? Aqui no Brasil pela editora Abril, né? Em 96, se eu não me engano. Aí aqui eu trago a vocês Zero Hour ou Zero Hora, né? Como vai ser publicado aqui pela Panini. A Panini anunciou a publicação desse encadernado e eu acredito que eles vão retirar justamente dessa edição americana aqui, que eu tenho há um ano mais ou menos. Eu comprei esse gibi o ano passado, foi em 2018, né? Aí deve ter por aí um ano. Eu acredito que a Panini vai tirar desse encadernado. É uma espécie. A Panini publicou recentemente o Invasão, né? Que também foi escrito pelo Dan Jurgens. Aqui o Dan Jurgens escreve e desenha, certo? E eu acho que é como se fosse uma espécie de continuação da história, porque aqui a gente vai ter a origem de um dos personagens, que é o extemporâneo, é justamente o Monarca, né? O Monarca, ele veio daquela treta de invasão. Eu posso errar alguma coisa em relação à invasão, porque eu não li essa história, nem quando foi publicada aqui no Brasil e nem recentemente, né? Em breve vou corrigir esse erro. E aqui ela começa com essa história aqui, Some Zero, né? Do Dan Jurgens e Frank Fosco. Arte, assim, quando os caras. Isso aqui é uma história curta. Aí quando tem essas histórias curtas, você vê que a arte é meio merda, né? O Monarca, ele é, na verdade, o pavão misterioso, não, quer dizer, ele é aquele cara de Rock and Dove, né, Columbina e Falcão e Columbina, não sei, o negócio, Falcão. Falcão e Rapina e Columba, né, ele é o Rapina e aqui mostra ele se libertando dos homens lineares, né, aqui a gente tem o Tempos. Tem esse cara aqui que toda vez eu esqueço quem ele é, né? Aí eles estão aqui impedindo que o monarca ele fuja, se eu não me engano, né? Aí começa a história. Vê só, começa assim em termos, né? Porque para entender Zero Hora, bicho, é meio complicadinho entender, porque é uma história. Pronto, aí aqui o monarca se tornando, né, o extant ou extemporâneo. Bicho, vê só, Zero Hora é o seguinte, a DC na época, ela queria fazer um novo Crise nas Infinitas Terras, tanto é que marca os 10 anos da saga, né, original. Aí eles viajaram nessa onda de tempo aí, não, vamos zerar tudo, que eu acho que eles queriam empurrar uma nova crise nas Infinitas Terras com essa história. Certo? A intenção é essa aqui. Aqui a gente tem. Aí só que o problema dela é o seguinte: ela é muito entrecortada. Você vê que aqui tem um trecho que aparece um ser misterioso dando um pau no Senhor do Tempo, né? O inimigo da Legião dos super-heróis. Aí aqui aparece o Metro falando com o Darkseid, dizendo: ah, tá rolando uma treta. Aí a gente corta pra Gotham City, onde aparece uma Batgirl que não devia existir, que nessa época já teve a coluna partida, justamente pelo Coringa. Então é isso que a gente vai ter. A gente vai ter vários trechos aqui com os homens lineares, né? As brechas, as frestas do tempo, né? As brechas não, as brechas, né? As rupturas no tempo. E vai ter alguns trechos com personagens de outras linhas temporais, né? E a trama correndo por fora. Só que o problema é que essa trama, bicho, ela é chata pra caralho, meu irmão. Cara, Zero Hora é chato, velho. Zero Hora é muito chato. Eu reli ela, tanto em português quanto nessa edição aqui. E o negócio não muda, não. O texto é bom. O texto é bom. Principalmente, sabe por quê? Porque não tem Bat-God aqui. Né? Antigamente, isso aqui é Classic DC Sagas, né? Classic DC Cosmic Sagas. Por quê? Porque os personagens urbanos, tipo Batman, tipo, sei lá, fica na dele, né? O Batman não tem importância nessa história, porque nunca devia ter. Porque o Batman não manja porra nenhuma de negócio temporal, nem de negócio. Pronto, aqui aparece o Impulso, né? Que é outro personagem de outra linha temporal que acabou se fixando, né? Porque ele não manja porra nenhuma. Então ele tem que ficar no cantinho dele, que é um coadjuvante. E essa história se passa justamente antes dessa fase do Grant Morrison,
né? Que a fase Batigode. O problema é que ela é chata, velho. Ela é muito entrecortada. Vai sair daqui a pouco, parece, né? A DC anunciou Zero Hour Omnibus, né? Que vai sair um calhamaço aí de quase 1000 páginas, ou mais de 1000 páginas, que tem a saga principal e o Omnibus, justamente contando essas tretas aqui, ó. Essas tretas loucas do Gavião Negro, né? Se dividindo em várias linhas temporais e se juntando em um só. Aí, ou seja, vai explicar essas tretas aí, né? Pra ficar um negócio mais redondinho. Porque aqui, bicho, você não vai ter. Quer dizer, vai ter, a não ser que você seja muito burro, né? Mas hoje em dia, hoje em dia, com essa problema de leitura aí que o pessoal tem, problema de interpretação, né? Tá difícil. Aí você tá vendo aqui, já pelo desenrolar das páginas, que o negócio é muito entrecortado, certo? Ele não é explicadinho, mastigadinho, e nem devia ser, na verdade, né? Mas tudo bem, mas ainda assim, ainda falta uma coerência. Por exemplo, as rupturas, elas aparecem à toa, né? Elas aparecem à toa, certo? Ela aparece à toa em qualquer lugar. Porque alguns personagens, por exemplo, aí você pode inferir, né? Lá pro final, quando o Tempos eles salvam a galera, pô, porque esse personagem aqui recebeu a ruptura e outros não, né? Pela lógica, só devia ter os personagens mais novos. Mas tá, o Super-Homem, o o Arqueiro Verde lá pro final, mas beleza, né? Mas ainda assim. Ela é muito. Ela é uma versão, né, do que seria uma crise das infinitas terras se fosse mal feito, né? Aí, mas assim, ainda é uma visão de um antigo, como se antigamente, como era as sagas da DC antes do Batigode, né? Antes do Batman querer se enfiar em tudo que é lugar que não deve. Aí, por exemplo, isso aqui que aparece a Turma Titã possuída. Aí isso deve ter algum tain, muito tain, se eu não me engano, não foi publicado no Brasil, né? Aí, na época era publicado Batman, Liga da Justiça Batman, Novos Titãs e Super-Homem aqui da DC, certo? Então tinha que enfiar, velho, o máximo de história possível dessa saga nessas mensais. E eu acho que não deu tudo, ou muita coisa ficou de fora, certo? Aí, mas aqui uma coisa que eu achei interessante, né? Apesar dela ser chata, né? É um porre mesmo. O texto é bom, o texto, os diálogos são bons, né? Mas apesar disso, cara, ela tem um sentido de metalinguagem muito bom. Ela tem um sentido metalinguístico bom. Que é, por exemplo, justamente aqui. Aqui o Aço é um dos personagens mais recentes. Só que o negócio da ruptura aqui aparece bem na fuça dele e come ele aqui, né? Mas veja, ela tem uma metalinguagem boa. O que quer dizer com isso? Lá pro final, né? A gente tem um encontro, né? O grande vilão da saga porra, não, espero que não seja spoiler pra ninguém, porque isso aqui tem mais de 20 anos, né? É o Parallax, né? É o Lanterna Verde, Hal Jordan na forma de Parallax. Porque na época ele queria alterar toda a realidade para salvar Coast City, né? E por sua vez criar a realidade do jeito que ele achava melhor. Só que aí justamente nesse ponto aí a gente tem aqui, ele aparece, né, enfrentando o Super-Homem. Nesse ponto aqui a gente tem uma das sequências bem legais, né? Que é toda uma metalinguagem. Porque o Hal, ele fica falando, não, que eu vou ajeitar tudo, eu vou melhorar tudo, vou deixar tudo legal. Na época que isso foi publicado, tinha uma grande. Era a invasão era da Image, né? Era a invasão da Image. Inclusive, a DC foi muito inteligente. A galera achincalha muito, diz que é uma merda. Mas, Morte do Super-Homem e Queda do Morcego foram duas boas respostas, bem pensadas, à crise dos gibis dos anos 90. Porque justamente o Super-Homem, ele enfrenta. Ele é querer ser substituído por 4 versões: Cyborg, Aço, Erradicador e o Superboy, que são justamente quatro arquétipos de super-heróis que eram mais vistos na era de 90. O Cyborg mauzão, o Erradicador porradeiro que mata mesmo, certo? O Aço, que é aquele cara com armadura, e os jovens heróis. Ou seja, eles representavam arquétipos de personagens da Era Image, mas que no final, o que ia sobrar era o Super-Homem da Era de Ouro, né? E, ou seja, tem eu acho inclusive uma ideia melhor do que a Queda do Morcego. Aí aqui a gente tem, por exemplo, essa Batgirl aqui,
que era uma Batgirl numa realidade que não teve a coluna partida, ela diz assim, muito tocante, eu só quero sobreviver, eu só quero viver. Então, assim, o que, é que a gente tem aqui, cara? A gente tem uma metalinguagem que era uma personagem, né? Ou seja, era uma personagem que vai ser esquecida, né? Era uma personagem que vai ser esquecida, que quer o seu lugar. Né? O personagem, fora das páginas, ele não tem vida. Ele não tem vida. Só que ela quer ter vida, ela quer continuar naquelas histórias. Ela não quer que aquelas histórias dela sejam esquecidas. Né? E a Crise nas Infinitas Terras trouxe isso. Né? O Grant Morrison, ele trouxe isso numa escala melhor. Né? Que foi justamente resgatar a Era de Ouro dos quadrinhos, a Era de Prata, né? Trazer aquele negócio e dizer que aquilo ali não foi esquecido, aquilo ali não foi abandonado. O Geoff Johns também faz muito bem isso, né? Só que isso aqui nessa história Zero Hora, a gente tem uma proto-história disso, a gente tem uma proto-história disso, a gente tem as origens disso, né? Ou seja, é uma parada metalinguística muito boa, não sei se estou me fazendo entender, né? Discuto aí nos comentários, mas a Batgirl é justamente isso, ela é o símbolo, ela tá fora daquele mainstream e ela quer participar daquilo. Ela quer, não, deixa eu entrar nessa onda aí, deixa eu entrar nessa festa que antes eu participava e eu fui esquecida, né? Ou seja, essa parte aqui do Hall, Deus, né? Tendo um diálogo metafísico com os amigos dele. Não, eu vou consertar tudo, eu vou deixar tudo como devia ser. É muito interessante a luz da época que foi feito. Né? E também nesse sentido que eu falo metalismo dos personagens, que os personagens não querem ser esquecidos, eles querem ter seu lugar, né? nas histórias, eles querem ter seu lugar nas histórias e eles querem participar, eles querem continuar. Né? Muito interessante mesmo. A arte, velho, é por conta do Dan Jurgens, né? A roteiro e arte. A arte do Dan Jurgens nessa época tava muito boa. Hoje em dia ele faz uma espécie de. Hoje em dia ele tá fraco. Mas o que destaca mesmo aqui, bicho, é a arte final do Jerry Ordway. A arte final do Jerry Ordway tá do caramba, velho. Ela dá aqui toda tá toda uma profundidade, toda uma beleza além da arte do Dan Jurgens. Acho muito bom o Jerry Ordway, um dos melhores artistas no ramo dos quadrinhos. Né? No final, tem essa linha tem as capas originais, né? E tem essa linha temporal da DC, né? A Panini vai publicar, vai estar meio defasada, né? Será que vão atualizar? É muito dessa atualizada. Essa aqui não está atualizada nem em relação à época que foi republicada recentemente pela DC. E aqui as capas originais. Eu acho, e aqui tem um editorial de Casey Carlson, que era o coordenador de Zero Hora na época. Eu acredito que a Panini vai publicar no mesmo modo dessa publicação aqui, certo? Aqui está a publicação que foi feita na era da Abril, e aqui você vê que foi uma minissérie retroativa mesmo, né? Aqui começa na 4, 3, 2, 1 até a 0. Cara, aqui ó, no agosto de 96, que a Pirraia fazia essa merda, né? Cara, olha, se eu fosse vocês e quisesse ler esse gibi, eu ia atrás dessa versão no sebo, né? A versão da Abril, né? O papel é muito bom, gibi de qualidade, certo? Formato americano, inclusive tá melhor do que essa edição aqui que eu tenho americana, viu? Esse gibi aqui com mais de 20 anos que a Abril publicou, né? Até em cores, você vê que as cores estão mais vivas também, cara. Até as cores estão mais vivas, viu? Ó as cores como estão tão bem nítidas, né? O papel Pisa usado lá nos Estados Unidos, né? Não ficou legal aqui, ó. Vê que cena. Aqui tá muito mais grandioso, né? Recomendo aí para quem quiser ler a minissérie, para não gastar um bom dinheiro, como provavelmente o Casa da Panini deve custar fácil de R$50. Pode ser que ainda tem esses negócios aqui, ó. Ainda tem isso aqui era do editorial da Abril, ó. Né? Esses arquivos aqui. Aqui, como eu disse, os gibis que faziam tie-in na época, né? Cara, eu recomendo a você, apesar de que a minissérie Invasão, né, eu comprei por uns R$30, né, numa Mega Story. Então, assim, ou você espera abaixar o preço, porque a história não é essas coisas mesmo, ou então você vai atrás do gibi da Abril no sebo, que é o que eu recomendo, velho. Porque aqui tem as 4 partes, né, muito boas, né, muito bem desenhadas aqui. Você vê que a cor tá sensacional. Né? Tem esses arquivos, tem essas coisas aqui, Tropa Titã, Tempos, Nova Terra, tem os arquivos, e aqui, deixa eu pular logo para isso, e aqui, ó, na edição 0, né, que fecha o gibi, né, ainda tem isso aqui, ó,
Ainda tem isso aqui que na edição encadernada não vai ser aproveitada, que é a linha de tempo em formato pôster, né? Tá aí, ó. Bem legal, tá vendo? Você vai, vira em formato pôster. Eu não sei, eu acredito que ela não vai ser publicada atualizada, vai ser publicada assim mesmo, porque isso aqui não tem nem 2 anos que a DC lançou, né? É isso. E outra coisa também, a Panini, se bem que a Panini já publicou Crepúsculo Esmeralda, né? Mas um gibi que eu recomendo ler antes de 0 hora seria Crepúsculo Esmeralda, Novo Amanhecer, que é mostrando justamente essa guinada do Hal Jordan para se tornar Parallax, né? Em breve eu vou até ler para fazer vídeo pro canal. É isso. Concordam, discordam, digam o que acharam. Se inscrevam nos comentários. Digam aí se vão comprar a versão da Panini. Se vão. Também é difícil encontrar gibi no sebo hoje em dia a preço legal, né? Se você encontrar, por exemplo, 0 hora a 20, 30 reais, é melhor comprar a edição nova da Panini, certo? Se inscrevam no canal, apertem para notificações, comentem o que vocês acham de 0 hora, se acham fraco, se acham boa, né? Se acham que que é anacrônica, né? Se inscrevam no canal, apertem para notificações. Obrigado a todos e saudações.